Graça e paz, irmãos, boa noite. Que bom que mais uma vez nós temos a oportunidade dada pelo Senhor de nos reunir em torno da palavra dele, para aprender um pouco mais a respeito da Bíblia, a respeito daquilo que Deus tem para nos ensinar. E nós temos tido o rico privilégio de estudar juntos nos cultos de doutrina, a cada quarta-feira, as cartas da prisão, cartas escritas pelo apóstolo Paulo em momentos em que ele esteve preso, né? Efésios, Filipenses, a gente está em Filipenses agora, ainda virão Colossenses e Filemão. A gente sabe que essas cartas elas foram escritas enquanto Paulo estava preso em Roma, e Filipenses especialmente foi escrito por Paulo. Ele menciona também Timóteo, né, e ele direciona essa carta aos santos em Cristo, e ele faz uma distinção aos bispos e diáconos de Filipos. Paulo estava falando com aquela igreja, né, ele sentia o temor de que aquela igreja ela abrisse mão da missão que Deus tinha entregue a eles. Então Paulo escreve essa carta para animá-los, para estimular os irmãos, para ajudá-los a caminharem em fé. E hoje, irmãos, o bloco da gente é o capítulo 2, a gente vai ver do verso 12 ao verso 18. Complementando aquilo que a gente viu semana passada, que o nosso pastor trouxe para nós. E a gente já começa assim, o verso 12, Paulo diz assim, inicia da seguinte maneira: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste. E Paulo já começa remetendo ao que ele disse anteriormente, né? É uma ligação direta com o texto anterior. Anteriormente, Paulo fala a respeito da obediência de Cristo aos planos do Pai. E aqui ele incentiva a igreja para que, da mesma forma que Jesus agiu, tendo o mesmo sentimento, como a gente vê no capítulo 2, no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, dessa forma, com esse sentimento. Um sentimento que é capaz de renunciar àquilo que é seu por direito, como Cristo fez, que é capaz de pensar mais no outro do que em si mesmo, que é capaz de fazer todas essas coisas em obediência. Não de qualquer jeito, mas em obediência a uma vontade que é maior do que a sua. Isso, por definição, é obediência, né? Obedecer é você se curvar, se submeter a uma vontade que é maior do que a sua. E no caso de Cristo, estando ele encarnado, foi isso que ele fez. Ele obedeceu ao Pai em tudo que ele fez aqui, e desde antes ele se esvaziou de si mesmo, tornou-se carne, né? Tornou-se morte, tornou-se homem, né? E foi até a morte. Não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Então Paulo suscita esse sentimento nos irmãos. Ele diz que, da mesma forma, assim, pois, amados, como Cristo, seja assim também com vocês, como sempre obedeceste. E ele continua na parte B do versículo: não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Muito mais estando a presença do discípulo faltando do que se ele estivesse com aqueles irmãos. A obediência, irmãos, é uma atitude que não carece de presença. Se a gente só obedece quando está na presença daquele a quem nós devemos obedecer, tem algo falho. É feito a criança, que obedece à mãe enquanto ela o vigia, mas quando a mãe se distancia, ele faz tudo aquilo que não deveria fazer. Isso não é obediência, isso é vigilância. Isso é você ter cuidado, porque alguém te vigia o tempo inteiro e você caminha na linha enquanto está sob os olhos daquela pessoa. Obediente é aquele que faz independente de a presença ou a falta dela, independente de estar sendo vigiado ou não, independente de estar sendo lembrado ou não. Obedece porque ele aprendeu a se submeter a uma vontade que é maior do que a sua. E os filipenses, eles foram chamados por Paulo, já no começo desse versículo, a serem assim obedientes, mesmo na ausência dele. E nós também, claro, a carta chegou até nós, somos chamados para viver da mesma forma, ser obedientes, e obedientes no cumprimento da missão que nos foi confiada, que foi confiada à igreja. E aí eu quero lembrar os irmãos, a gente sempre tem visto qual é a missão, a gente sempre tem falado essa missão especificamente: pregar o evangelho para toda criatura em todos os lugares. Evangelho que explicita, que deixa claro o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo, e vem executando na igreja e através dela. Esse é o nosso propósito, irmãos. Deixar o evangelho ser conhecido, falar o nome de Jesus a todo mundo, em todo lugar. E como é que a gente pode obedecer, cumprir a nossa missão? E aí, Paulo deixa algumas dicas para aquela igreja, né? A primeira delas a gente encontra ainda no versículo 12, no finalzinho do versículo. Eu vou ler o versículo inteiro e vou destacar o final para os irmãos. Diz assim o verso 12: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor.
E aí há uma constante crescente, irmãos, na salvação. A salvação na vida de cada crente, ela não pode ser linear. Eu não posso ser hoje salvo e o mesmo crente que eu era quando assim que eu me converti. Tem que ser uma crescente. Cada dia melhor, cada dia mais crente, cada dia mais santo. Isso aponta para que essa crescente que deve existir na vida de cada crente aponta para o fato de que também pode haver um decréscimo. A gente pode sim regredir. É possível para o crente evoluir ou involuir. A gente tanto pode crescer, avançar, seguir adiante, desenvolver a nossa fé, como a gente também pode diminuir, retroceder, recuar, regressar, encolher. Né? A gente pode ir para os dois lados, depende de como a gente escolhe caminhar depois que somos salvos. Por isso que Paulo nos incentiva a desenvolver a vossa salvação. E não de qualquer forma. Ele diz como? Com temor e tremor. As duas coisas. E a ideia é sim, com respeito e com medo. A gente diz assim, nós não devemos ter medo de Deus, a gente deve ter temor. A Bíblia fala das duas coisas. É trazer à mente novamente a ideia de pais e filhos. Os filhos respeitam seus pais, mas também os temem. Tem medo deles mesmos, porque existem consequências. Se você desobedece, seu pai e sua mãe podem sim te colocar de castigo, podem sim dar aquela famosa lapada na gente. E isso gera medo. E Deus, ele pode sim pesar a mão em nossas vidas. Nós devemos tratá-lo com respeito e temê-lo, porque ele é o Senhor de todas as coisas. E apesar da mão de Deus, pode trazer sim consequências sérias à vida daquele que desobedece, daquele que vive de qualquer maneira. Por isso Paulo incentiva a desenvolver a salvação com temor e tremor. E para tudo isso existe uma razão, irmãos, existe um porquê. E esse porquê está no verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. A gente só tem inclinação para as coisas de Deus, a gente só para pensar a respeito delas, para considerá-las, a gente só ama a Deus porque foi Deus quem efetuou esse querer em nós. Essa vontade, ela não nasce simplesmente do ser humano. Deus, quando nos chamou, fez isso nascer em nós. A gente não tem essa desculpa de que eu não posso, eu não consigo. Deus efetua em nós tanto querer quanto realizar. Tudo depende da nossa caminhada de santidade com Deus, de como nós desenvolvemos a nossa salvação. Se a gente tem caminhado com Deus de modo a desenvolvê-la em temor e tremor, Deus efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a vontade dele. Todas as coisas são segundo a vontade do Senhor, irmãos. Isso a gente já sabe, já é notícia recorrente. A vontade que prevalece sempre em nossas vidas e em tudo é a vontade do Senhor. E aí ele continua no verso 14, né? A próxima dica que Paulo dá a gente é a seguinte: não murmurem e nem contendam. O verso 14 diz assim: fazei tudo sem murmurações e nem contendas. E por quê? Porque já que Paulo tem chamado a igreja de Filipos e também a nós a viver em obediência, sermos obedientes como Cristo foi, ele diz, sem murmuração e nem contenda. Obediência com murmuração, com reclamação, com má vontade, com descontentamento, não é obediência. É só obrigação, e obrigação sem amor. Obediência em meio a contenda, em meio a desentendimento, em meio a confusão, também não é obediência. Aí vira uma competição. E nós devemos ser obedientes, sem murmuração e sem contenda. E também para isso existe uma razão, há também um para quê. E aí esse para quê vem no verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A gente tem que viver sem murmuração e sem contenda, viver uma vida diferente, para que a gente seja irrepreensíveis, para que a gente seja reconhecido como filhos de Deus, como pessoas que não têm culpa, são inculpáveis. Não há nada que desabone a nossa vida, não há nada que as pessoas possam apontar que manche a nossa imagem, consequentemente que manche a imagem de Deus. A gente vive de maneira irrepreensível, a fim de que Deus seja glorificado no meio do mundo que é pervertido, que é corrupto, que é cheio de culpa. As pessoas têm que enxergar nos filhos de Deus pessoas que são diferentes, pessoas que no lugar de manchar o Evangelho, isso acontece aos montes hoje em dia, é mais comum inclusive, pessoas que se dizem crentes mancharem o Evangelho, mancharem o nome de Cristo, do que terem uma vida que é inculpável.
nesse mundo que é corrupto. E quando o mundo ele abraça pessoas, geralmente abraça dizendo assim, tá vendo, esse aqui é crente, mas o discurso é diferente, ele não se acha melhor do que nós, é um de nós. E o crente não deve ser assim. O crente não deve ser um de nós, embora ele faça parte do mundo e viva em comunidade, ele não é cidadão daqui, ele é cidadão dos céus, ele deve viver de maneira diferente, de modo que glorifique a Deus. E aí muitas vezes a gente passa assim, pelo chato, por aquele que é moralista, por aquele que é quadrado, porque a gente não aceita aquilo que o mundo hoje em dia considera normal e que aparentemente vai piorar, né? De acordo com a palavra vai piorar. Mas a gente não pode abrir mão dos conceitos que foram dados a nós para que a vida da gente resplandeça, como luzeiros no mundo. É assim que o versículo fala, né? Que a gente chame a atenção, não porque nós somos melhores, mas porque o Deus a quem nós servimos é o melhor de todos, né? A palavra que ele deixou, ela é imutável, ela é perfeita. E a terceira orientação, o terceiro conselho que Paulo deixa para aqueles irmãos de Filipos e consequentemente para nós é o seguinte: preservem a palavra. E a gente vai encontrar isso no verso 16, na parte A, quando ele diz assim, fala para os irmãos viverem de modo irrepreensível, sincero, se tornando filhos de Deus inculpáveis no meio de um mundo que é cheio de culpa, que é corrupto. E ele diz assim, a maneira como, verso 16a, preservando a palavra da vida. Ele destaca a importância da palavra. E preservar a palavra, irmãos, não é apenas guardá-la para que ela não sofra nenhum tipo de dano. Preservar a palavra não é colocar a palavra numa redoma, né, como algo que fosse intocável para que ele não sofra nenhum tipo de avaria, não sofra desgaste do tempo. Não é esconder a palavra de um jeito tão bem escondido que ninguém a encontre, que ninguém a perceba. Longe disso. Né? Preservar a palavra é aplicar a palavra na nossa vida, deixar ela ser vista. É vivê-la na realidade para que outros contemplem, para que as pessoas possam ver o efeito benéfico que a palavra tem em nós, que nós somos mudados por ela, que nós somos alterados sim por ela, deixar se cumprir aquilo que o povo fala como se fosse uma zombaria. Né? A pessoa, fulano matou, roubou, se prostituiu, diz que é crente, é santo. Sim, isso pode acontecer por conta de Jesus, por conta da palavra, daquilo que a palavra faz, naquele que é convertido por Deus, naquele que é salvo de verdade. E para isso também existe um para quê. E está no final do versículo 16, na parte B em diante, que diz assim, eu vou repetir desde o início. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo aqui suscita que como Cristo obedeceu ao Pai, ainda que na ausência, né, Cristo não estava mais agora, estava distante, Paulo espera que nós também obedeçamos a ele, ao apóstolo, àquela igreja, né? Essa mensagem fica para nós, mas foi primeiramente para os filipenses. Obedecessem a ele na presença, mas ainda na ausência, no nosso caso, obviamente, na ausência, a gente está distante do apóstolo milênios. Tudo para que a missão seja cumprida, tudo para que aconteça de maneira correta aquilo que a igreja deve fazer, que é pregar o evangelho, que é tornar Cristo conhecido. Então, na nossa missão, na missão que a gente tem para cumprir, primeiro, a gente deve desenvolver a nossa salvação, isso a gente vê no verso 12, na parte C. Segundo, isso deve ser feito sem murmuração e sem contenda, a gente vê isso no verso 14, e nós também devemos preservar a palavra, e isso nós vimos agora no verso 16, na parte A. E aí o apóstolo encerra esse bloco dele, nesses últimos versículos, ele finaliza mais uma vez, deixando claro para aquela igreja o sentimento que ele possuía de que a sua morte se aproximava, de que em breve ele seria martirizado, né? Chegaria ao fim a sua vida. Mas ele também deixa claro para aquela igreja que se a igreja se aproveitasse daquilo que ele ensinou, se a igreja se valesse da sabedoria, dos mandamentos que Paulo passou para aquela igreja, então, ainda que o sacrifício dele estivesse próximo, valeria a pena. Isso a gente comprova, irmãos, no verso 17, que diz assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. É como se ele dissesse: talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como oferta junto com o sacrifício de vocês, por meio da vossa fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Né? Se ele morresse, a igreja tendo aproveitado aquilo que ele ensinou,
ele morreria com alegria. Ele morreria sabendo que a vida dele teve propósito, que o sacrifício dele teve propósito. E por conta disso, porque ele morreria com alegria, vendo que a igreja aproveitou o que ele ensinou, a igreja também poderia se alegrar com ele. O verso 18 diz a gente assim: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e ficar alegres comigo. Se aquilo que eu ensinei foi de proveito para vocês, eu posso morrer em paz e com alegria. Tudo está certo. Paulo deixa claro no capítulo 1, ele já vem dizendo, porque o morrer para mim porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele vivia por conta de Jesus, morrer para ele estava tranquilo, contanto que a missão dele fosse cumprida, contanto que a igreja entendesse e cumprisse a sua missão também. A grande lição que Paulo deixa para a gente nesse bloco aqui de Filipenses, capítulo 2, do 12 ao 18, é que todos os nossos atos de obediência, remetendo sim à obediência de Jesus, ao esvaziar-se de si mesmo, todos os nossos atos de obediência, eles devem ser feitos em favor da missão principal. E para lembrar os irmãos, a missão principal da igreja é pregar o evangelho para toda criatura, em todos os lugares, evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Todos os nossos atos de obediência, tudo que nós fizermos, vai valer a pena se o resultado for o fortalecimento da fé da igreja. Assim como Paulo se sentia, nós também devemos nos sentirmos. E que essas coisas se cumpram em nossa vida, que a gente saiba desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, sem contenda, sem murmuração, a fim de que Deus seja glorificado, a fim de que as pessoas percebam em nós uma vida irrepreensível e que glorificam o nome do Senhor. Vamos viver em obediência, irmãos, a fim de que as pessoas percebam que somos diferentes para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te bendizer, Deus, por mais um culto de doutrina. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor insiste em continuar nos ensinando a fim de que nós sejamos melhores servos, melhores crentes, e que nós vivamos uma vida que glorifica teu nome, Senhor, que traz honra para ti, Senhor, que engrandece o teu evangelho, Deus, que faz com que os outros percebam que nós mudamos, Senhor, que nós fomos alterados, Deus, para nos parecer mais com Cristo, Senhor, para a tua glória, Deus. Nós te agradecemos porque sabemos que essa obra há de se completar, Senhor, no dia da tua vinda, no dia em que nós nos encontraremos contigo, Senhor. Obrigada, Deus. Nós te rogamos, continua trabalhando em nossas vidas, Senhor. Nós te bendizemos por toda a tua bondade, por toda a tua graça. E nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. A paz.